Que pode acontecer de um momento para o outro. Foi isso que constatou. É este estranho percurso da história das ideias no Ocidente e em todo o lado, que é porque é que umas ideias são válidas num determinado momento, depois deixam de ser válidas, depois surgem novas ideias. É também muito difícil de compreender. Eu lembro-me que o embaixador da China, em 75, cá em Portugal, dizia ao primeiro-ministro: não, mas o comunismo é uma pequena poeira na história da China. E isso, de facto, sente-se na Rússia, sente-se na Jugoslávia, sente-se nestes países todos. Afinal, por exemplo, quando uma pessoa eu vi na Bósnia os bilhetes de identidade das repúblicas da Jugoslávia, e estava lá sempre inscrito a nacionalidade por baixo do nome Jugoslávia e depois a nacionalidade. E depois desaparece esse bilhete de identidade e ficam só as nacionalidades. Porquê? É estranho. Porque supostamente o comunismo vinha resolver esses conflitos e as pessoas tiveram imensa esperança e acreditaram. E não houve, quer dizer, não havia, em termos visíveis, não havia de facto os conflitos. Havia um poder que eliminava essa hipótese de conflito. Mas no início, a sensação que se tem é que o comunismo foi uma enorme esperança. Porque desde o século XVI, com a invasão do Império Otomano da Europa, feita pelo leste, que há esta tensão, como é que se vai lidar com os muçulmanos. É evidente que dentro dos impérios, os impérios são sempre multiculturais, isso é fácil de resolver, porque é preciso dar direitos às diferentes culturas. Quando desaparecem os impérios é que é tudo mais, ou seja, é um bocado uma ideia ao contrário do que as pessoas pensam, que os impérios é que são opressivos. Mas normalmente na história os impérios é que dão direitos. Mal desapareceu a Jugoslávia, deixou de haver direitos para os muçulmanos da Bósnia. Como é que iam sobreviver? Não tinham uma instância, uma instituição que os organizasse, que os defendesse. Perante essa opressão, houve uma espécie de... as pessoas enraizaram-se nas ideias antigas. E, portanto, é este mistério das ideias. Onde eu senti isso também de maneira brutal foi também na primeira parte do filme, que no fundo é sobre esta ideia de haver muçulmanos europeus e não imigrantes. São muçulmanos europeus que vivem lá? Desde sempre, há séculos, há 4 séculos. Entrar naquela madraça, não sei se posso chamar-lhe assim, em que as mulheres estão a cantar. Para mim, eu tinha ouvido falar daquilo de ler os gregos, que havia gineceus na Europa. Eu fiquei a pensar como é que ele entrou. Foi simples. Perguntei para entrar, é como as coisas da vida, e entrei, porque o filme foi todo feito, de facto, como uma viagem, uma pessoa faz encontros e desencontros. Mas eu entro ali dentro e é como se fizesse uma viagem civilizacional, não apenas no tempo ou no espaço. Estou no meio daquelas mulheres todas, com as idades todas tão próximas, como se fosse invisível. Como é que sobreviveu esta ideia que desapareceu no Ocidente, desneceu, que vinha dos gregos, que era uma ideia absolutamente maravilhosa, mas eu reencontro-a na Bósnia Islâmica, tão complexo. Eu, de facto, quando apareceu essa sequência que é muito bonita, elas estão a cantar. Exato. E pensei como é que ele conseguiu lá entrar? Ou pediu a alguma mulher que pegasse na câmara? Não, foi o próprio Joaquim e o Luís que fizeram essa... Exato, não, porque isso já foi na parte... Já foi da segunda viagem. Eu acho que o essencial, é muito estranho dizer isto, porque as mulheres estão de véu e é tudo muito formal na religião islâmica, mas eu acho que o essencial foi erótico. Eu pedi para entrar, elas deixaram-me entrar e aquilo foi uma enorme excitação, ou seja, a componente principal... Para elas, sim. E para si também? Para mim foi, de certeza, e para elas, porque não era suposto estar ali um homem, também, porque há uma exposição que não há em nenhuma outra parte do documentário. Eu nunca me aproximei de ninguém na Bósnia como no momento mais proibido. Pois... exatamente. Exatamente. Sobretudo não mostrou, porque, por exemplo, com esse homem que encontrou, o homem que tinha encontrado naquele café, esteve próximo dele, mas não transparece nas imagens a proximidade. Eu não o mostro também porque eu não sou juiz. Eu estou completamente de acordo com o Tribunal da Haia e com o julgamento dos crimes de guerra. Mas eu não sou juiz, eu sou apenas um viajante desconhecido que encontra pessoas.
eu não quero que o filme seja mais um instrumento de guerra. Porque nunca toma partido, de facto. Ao longo do filme, fala de situações em que os sérvios foram vítimas e fala em situações em que os muçulmanos foram vítimas. Eu acho que de facto houve-se parte a parte. A questão do tomar partido é um bocado como nós na vida, como em cada conversa ou em cada encontro. O partido não está tomado, tem que se ir tomando. Chegou a tomar partido? Eu penso que sim, porque a partir do momento em que os sérvios cercam Sarajevo, nós só podemos estar contra esses sérvios que cercam Sarajevo. A partir do momento em que os acordos de paz se expulsam os sérvios de Sarajevo e se vive uma situação de apartheid e temos aquelas senhoras de 80 anos que dizem que para elas a guerra nunca acabará e a gente sente que elas vão pegar em armas, provavelmente ainda na próxima vida, na outra vida. A frase que uma delas diz é: para mim a guerra continua, mas já acabou há 2 anos. Mas já não se consegue mexer. É impossível não olhar para isto no contexto concreto do que está a acontecer àquela mulher e não na ideia geral política de que os sérvios são maus e os muçulmanos são vítimas. O que é certo é que aquela mulher também viveu sempre em Sarajevo, a sua família viveu sempre em Sarajevo e agora não pode viver em Sarajevo. Filmar para mim é esta situação difícil de ter que decidir a cada momento, em vez de ter uma espécie de conforto de ideias feitas. Pois. Por exemplo, há essa situação, essas mulheres estão num campo, numa zona de refugiados, numa bolsa de refugiados, não é? No exterior de Sarajevo. Isto também é uma coisa hipnótica, porque elas estão num hotel... no hotel dos Jogos Olímpicos. No hotel dos Jogos Olímpicos, que era um hotel de luxo, que era o sonho, dentro da luta de classes de Sarajevo, o sonho era das pessoas todas irem instalarem-se naquele hotel, mal pudessem. E agora foram expulsos de Sarajevo, a partir de Sarajevo para cima é território sérvio, e estão condenados a ficar nesse hotel. Aquela coisa da Santa Teresa, que Deus responda às nossas preces e esse é o castigo. Porque estas mulheres contaram-me que o sonho era ir para aquele hotel e agora, como não há comunicações nem há estradas limpas, está tudo nevado, às vezes estão 12, 13 graus negativos, estão condenadas a ficar dentro do hotel, mas veem Sarajevo da janela e estão no sítio dos Jogos da Paz. Não se podia fazer uma pior configuração do inferno, mais horrível. Essa é a única altura em que há pessoas a falar sobre a situação, mas não estão a falar consigo, estão a falar entre elas. Pois, mas com muita dificuldade, mesmo assim. Porque foi... porque eu não quis encenar. Foi um puro acidente. Eu pedi permissão para filmar os quartos e aquelas pessoas estavam-se nas tintas para que eu estivesse lá. Porque os problemas delas eram... Não precisavam da minha presença. A sensação é de que já não há nada que lhes interesse na vida, não é? E depois disseram aquilo. A câmara estava a filmar, é um puro encontro, são coincidências, são sincronismos misteriosos. Há uma outra situação em que se nota essa questão de vizinhos, que é uma fotografia que o Joaquim encontra. É uma fotografia em que estão vários homens a celebrar qualquer coisa, estão à mesa e estão com um ar muito contente, estão com um ar feliz. E o Joaquim pergunta quantos destes é que são muçulmanos e quantos é que são sérvios, não é? Exato. Porque, enfim, 3 dias antes poderiam estar a celebrar. E depois a matar-se. Eu às tantas perguntei esta questão de como é que as pessoas se distinguiam, porque as pessoas não se distinguem. Fisicamente? Fisicamente, ou pelas roupas, ou ninguém anda vestido de muçulmano, nem vestido de sérvio. Então explicaram para as casas, os telhados são diferentes e, portanto, para bombardear é fácil. No campo, por exemplo, os telhados muçulmanos têm 4 águas em pirâmide, enquanto os sérvios têm 2 e depois com uma quebra nas extremidades. Estes detalhes, então bombardear, põem os canhões e depois bombardeiam e escolhem os telhados. Mas nas pessoas não se consegue distinguir. Então qual é a distinção? Eu também não sabia disto, que é os muçulmanos também são circuncisados, como os judeus, eu não sabia. Então quando era os grandes momentos terríveis de patrulhas nas estradas, etc., ou de busca às famílias, em frente a toda a gente, a humilhação de obrigar o pai a baixar as calças. E depois, portanto, como é que se vive? Morre-se e depois, quando se vive-se com estas humilhações. O que eu senti foi isso, como é
como é difícil viver. Depois disso, esse homem que nós começámos a conversa, com que nós começámos a conversa. O homem que está no café? Que está no café, sim, que atravessou o túnel, justamente o que eu senti é que ele não conseguia voltar a viver, depois do que lhe tinha acontecido a ele e do que ele tinha feito. Não era possível voltar a dizer olá, meu amor, ou a mulher, ele estava na Alemanha como imigrante antes da guerra, a família está na Alemanha, e ele disse que nunca mais voltava para a família, não conseguia. No entanto, havia famílias mistas, evidentemente, o que ainda deve ter sido mais esquisito, porque não estamos a falar de duas comunidades que vivessem absolutamente afastadas, separadas uma da outra, não é? Havia certamente cruzamentos, homens e mulheres das duas... Pois, os dois grupos que se casavam, que tinham filhos, não é? As fronteiras na Bósnia, há uma cena do filme